E esses são jogadores que foram para o futebol europeu, tem outros menores que foram para outros mercados, né? E que também renderam aí dinheiro ao Flamengo. Por exemplo, o Natan foi vendido para o Bragantino, depois seguiu para a Itália, né? E o Flamengo ganhou aí uma grana na venda do Natan, depois ganhou na venda para a Itália. Tem o Yuri César, tem vários jogadores que foram vendidos para outros mercados. Isso acho que mostra que mesmo o time que tem mais dinheiro no Brasil, ele depende, no futebol brasileiro é assim, muito de revelar jogador e vender bem esses jogadores. É isso que faz. O Palmeiras também vende bastante jogadores. Eu acho que isso mostra que faz parte da estrutura de um clube brasileiro para ele ser autossustentável e ter condições de investimento, revelar jogadores e vender bem esses jogadores. Salve, salve, nação rubro-negra! Chegando aqui mais uma vez com um corte que eu separei para vocês. Muito bacana. O Mauro César Pereira vai falar sobre as finanças do Flamengo, né? Flamengo que bateu recorde em vendas, batendo a marca de 1 bilhão em vendas. Ele vai falar sobre isso e outros assuntos agora nesse vídeo. Eu peço a você, desde já, antes de assistir, deixa o seu like, é importantíssimo pra gente. Ativa o sino de notificação, tá bom? Compartilha o nosso vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal dando essa moral pra gente. Estávamos aí um pouco sumidos, né? Mas voltamos aqui com força total, trazendo esses cortes para vocês, tá bom? Vamos lá, assiste aí, daqui a pouquinho a gente volta. E esses são jogadores que foram para o futebol europeu, tem outros menores que foram para outros mercados, né? E que também renderam aí dinheiro ao Flamengo. Por exemplo, o Natan foi vendido para o Bragantino, depois seguiu para a Itália, né? E o Flamengo ganhou aí uma grana na venda do Natan, depois ganhou na venda para a Itália. Tem o Yuri César, tem vários jogadores que foram vendidos para outros mercados. Isso acho que mostra que mesmo o time que tem mais dinheiro no Brasil, ele depende, no futebol brasileiro é assim, muito de revelar jogador e vender bem esses jogadores. É isso que faz. O Palmeiras também vende bastante jogadores. Eu acho que isso mostra que faz parte da estrutura de um clube brasileiro para ele ser autossustentável e ter condições de investimento, revelar jogadores e vender bem esses jogadores, né? No caso do Flamengo, a política sempre tem sido essa. Vende e com isso viabiliza a contratação de outros jogadores mais prontos. E muitos deles são utilizados, né? O Paquetá jogou no profissional, o Vinícius Júnior jogou no profissional, agora o João Gomes foi campeão da Libertadores como titular do Flamengo, o Matheus França chegou a jogar algumas partidas e acabou sendo negociado. Então, acho que é aquela coisa de usar o jogador por um período, vai te dar um retorno técnico e vender. É como funciona o futebol brasileiro. E tem uma outra questão também, que é muito difícil você... muita gente fala, por que não fica com um garoto, vai contratar um jogador de fora? É muito difícil você impedir que um atleta jovem, que tem a proposta de um time europeu, vá para esse novo clube, né? Porque é o que seduz os caras. Um garoto começando no futebol... De repente não vai ter outra chance dessa, aparece uma chance agora, sabe lá se vai aparecer outra. E cada vez mais as chances, boas chances, são dadas a jogadores muito jovens. Até antes de fazer 18 anos, o caso do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Renier e do Endrick agora, por exemplo, né? Que são jogadores que já foram negociados antes de fazer 18 anos, por isso mesmo o Endrick ainda não pôde viajar. Quando fizer 18 anos no meio do ano, Madrid, Real Madrid. Então, isso mostra que realmente é muito importante para qualquer clube brasileiro, independentemente do seu patamar financeiro momentâneo, revelar jogadores e negociá-los bem. Veja o caso do Vinha, parecido com o que o Flamengo fez fazer com o Mateuzinho, ou seja, emprestou para o Sassuolo, mas tira de lá quando quiser. Certamente emprestou por valores baixos, só pelo salário, aí o time do Sassuolo não pode fazer nada. Não, eu vou vender esse jogador aqui, manda ele de volta. Então, certamente deve ter lá uma cláusula que diz, você tira um, você me manda outro. Então, tem uma lista de nomes lá dispensáveis pela Roma e o Sassuolo escolhe um jogador para disputar essa segunda metade da temporada italiana. E o Vinha vai embora. Está dependendo só desses detalhezinhos para o anúncio ser feito. O Léo Ortiz é aquela coisa que eu já falei aqui, o Flamengo começou a olhar para outros nomes do mercado, mas no momento algum ele desistiu do Léo Ortiz, só que depende do Bragantino descer um pouco a sua pedida, né? Se o Bragantino descer a pedida, pode haver um acordo. Geralmente essas definições, elas ocorrem mais no final de cada janela. No caso aqui do Brasil é só em março. E lá para a Europa é na virada do mês, agora para fevereiro. Tá bem na reta final, está entrando na reta final. Porque é aquela coisa, em qualquer negociação você vai protelando uma decisão tentando tirar mais do outro, né? Ou, para quem vai comprar, reduzir ao máximo a pedida de quem está vendendo.
E aí fica esticando a corda até o final. Não por acaso, o último dia da janela sempre é muito movimentado, porque é a hora que vai ao racha. Você vende ou compra ou nada. E aí os acordos acabam saindo. Né? No final, último dia, últimas horas, o cara pensa o quê? A melhor proposta que eu tenho por esse cara é essa, vou vender logo. O próprio Vinha, o Flamengo já estava achando que só ia conseguir definir lá pelo último dia. Acabou que avançaram um pouco mais e chegaram no consenso pelo uruguaio. Muito bem, você pode acompanhar o Mauro César Pereira falando sobre esse recorde de vendas do Flamengo, né? Batendo 1 bilhão em vendas de jogadores. O Flamengo está em outro patamar, não é verdade? Depois vou trazer um vídeo para vocês também falando sobre o balanço do Flamengo, né? Flamengo que conseguiu ter 303 milhões em superávit em 2023. E a tendência é só melhorar, galera. Antes de sair do vídeo, peço a você, deixa aquele like maroto aí, é importante pra gente. Ativa o sino de notificação, deixa o seu like, comenta no vídeo, que é super importante, tá bom? Saudações rubro-negras, isso aqui é Mengão.